Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem de saúde, né? Ninguém tenha enlouquecido ainda. Vamos aqui então, já que nós já falamos dos principais recursos da Justiça do Trabalho, falar um pouquinho sobre liquidação agora, né? Que depois que a gente passa toda aquela fase de conhecimento, todos os recursos, trânsito em julgado, daí a gente começa a pensar já em execução, não é isso? E aí a gente tem na Justiça do Trabalho um procedimento um pouco diferente do procedimento civil. Por quê? No procedimento civil, a gente tem o cumprimento de sentença quando se trata de um título executivo judicial, né, de uma sentença, e a gente tem a execução lato sensu, execução estrito sensu, que é a execução que trata dos títulos executivos extrajudiciais. Aqui na Justiça do Trabalho, a gente também tem a execução de título executivo extrajudicial. Porém, a gente não dá o nome de cumprimento de sentença quando a gente vai executar uma sentença. A gente dá o nome também de execução. Por quê? Porque a CLT ela é baseada no CPC de 39. E em 39 nós tínhamos esse nome, apenas execução. Cumprimento de sentença é algo novo, da década de 90 para cá. Então, na verdade, a CLT ela ainda tem o nome de execução, tanto para títulos judiciais quanto para títulos extrajudiciais. Beleza? Inclusive, alguns renomados autores vão tentar aí chamar de cumprimento de sentença, falar que a lei está velha e tudo mais. Eu não concordo muito com esse tipo de nomenclatura, até porque se a gente for utilizar o CPC, a gente vai ver que vai dar problema. Né? Os procedimentos do CPC e os procedimentos da CLT são diferentes. A única coisa que o CPC tem a mais, na minha visão, de bom que o procedimento da CLT é poder aplicar a multa de 10% em caso de não pagamento nos 15 dias. Mas na CLT, por exemplo, não tem 15 dias para pagar, você tem 48 horas para pagar. Então, assim, eu vejo o procedimento executivo da CLT um pouco melhor, um pouco mais célere, um pouco mais eficaz do que o do CPC, certo? Inclusive, a ideia do sincretismo, a ideia do processo sincrético, de você fazer os antigos processos de conhecimento, processo de execução num só caderno processual, isso já acontece com a CLT desde 43, né? Isso daí é cópia do processo civil com o procedimento da CLT, beleza? Eu costumo brincar que é uma cópia, mas na verdade é isso mesmo, né? Porque o CPC ele percebeu que lá no Justiça do Trabalho não existiam dois processos, um para conhecimento e um para execução. Existem esses nomes em tese, na lei e tal, mas caderno processual era um só. Mesmos autos, mesmo número, inclusive, né? Então você não tinha esse negócio de ficar abrindo outros autos para começar uma execução. Inclusive a execução trabalhista, até a reforma trabalhista, podia ser feita de ofício pelo juiz, né? Então o procedimento trabalhista ele sempre foi mais célere, sempre foi mais rápido e eficiente do que o civil, tá? Mas enfim, a questão é, para eu começar a executar, eu preciso saber o valor da execução, certo? É por isso que a gente vai falar agora da liquidação, porque nem toda sentença é líquida. Muitas vezes você tem uma sentença que transita julgado, mas que você ainda tem que calcular, você tem que arbitrar um valor para saber o que você vai realmente cumprir, o que você vai realmente executar, né? Então, quando a gente fala de liquidação de sentença, nós estamos falando de um procedimento específico que vai tornar líquido o comando sentencial transitado em julgado. Beleza? Uma discussão que se tem hoje em dia sobre qual a fase processual da liquidação, ela ainda remanesce no processo do trabalho, porque alguns autores, como eu disse, eles gostam de se espelhar no CPC, com a ideia de cumprimento de sentença. E lá no CPC, tanto o de 73, depois que passou todo aquele processo do sincretismo, né, quanto o atual CPC, eles trazem liquidação como um procedimento anterior a cumprimento de sentença, né, anterior ao cumprimento de sentença. Só que na CLT, se você olhar direitinho, a topografia dos artigos que começam a falar de liquidação, eles estão inseridos dentro do processo de execução, certo? E eu não estou falando procedimento de execução não, porque é processo de execução. Inclusive, a gente vai ver que depois que você termina a liquidação, você cita o executado para pagar, você não intima,
Beleza? Por quê? Porque é um processo de execução. Só que ele é um processo que não gera novos autos, não gera novo número, ok? Enfim, continua, né? Você começou o processo com a inicial, processo de conhecimento, vai até sentença, se tiver recurso, vai até o último recurso, transita em julgado, continuam nos mesmos autos. A gente vai começar com a liquidação e a execução propriamente dita, tá? Porém, a partir do momento que você começou a liquidação e entrou na execução propriamente dita, isso, para a topografia da CLT, além de ser chamado de processo de execução, é uma situação que traz a liquidação dentro desse processo de execução. Tá? Isso na topografia da CLT. E aqui eu trouxe para vocês, inclusive, dois doutrinadores, na verdade, né, Nelson Nery e o Carlos Henrique Bezerra Leite, que falam o que seria, qual seria, né, a natureza do procedimento de liquidação de sentença. Vejam, o Nelson Nery ele vai naquela ideia, o título executivo ele tem que ser certo, exigível e líquido. E como a gente está falando da sentença, isso é um título executivo judicial, então ela tem que ser líquida. Portanto, para ele, a liquidação seria conhecimento, seria fase de conhecimento, né, que completa a eficácia do título executivo judicial, tá? Faria parte do conhecimento. Outros doutrinadores vão dizer que não, que é um procedimento que vai ser posterior ao conhecimento, anterior ao cumprimento de sentença, um procedimento específico. Tá? Mas na CLT, como eu disse para vocês, ele está inserido em execução. O Carlos Henrique ele fala procedimento, incidente ou prévio, a execução que complementa um procedimento de conhecimento. Né? O Carlos Henrique ele tenta fazer essa ligação da CLT com o CPC de maneira a chamar o nosso processo de execução de cumprimento de sentença. Tá? E eu, particularmente, nesse ponto, eu não concordo muito com os livros dele, porque, na minha visão, acaba virando um pouco... não queria usar esse termo, mas vira um pouco de bagunça, porque você tem alguns artigos da CLT que você vai aplicar, outros do CPC, e em alguns momentos ele acaba passando um pouco por cima de alguns artigos da CLT, e eu não concordo muito com isso, haja vista que nós não somos legisladores, né? Não é isso que está na lei, certo? Mas respeito o entendimento dele, de qualquer maneira nós vamos seguir pela ideia de que nós estamos num processo de execução, ok? Bom, sendo processo de execução, não sendo processo de execução, como funciona a liquidação, né? A liquidação, na verdade, na CLT, a gente vai começar a falar de liquidação ali a partir do artigo 879. E a CLT traz 3 tipos de liquidação para a gente, tá? E ele começa, sendo ilíquida a sentença, exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação. Poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Quer dizer, ele já traz para a gente 3 formas de liquidação. Liquidação por cálculos é uma forma, liquidação por arbitramento é outra forma, liquidação por artigos é outra forma. Beleza? E aí no parágrafo 1º ele ressalta, na liquidação não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Isso é um pouco óbvio, né, já que nós estamos falando de uma coisa julgada. Mas ele faz esse reforço no parágrafo 1º. Tudo bem? Se a gente for dar uma olhadinha no CPC, o CPC também tinha essas 3 formas de liquidação. Porém, atualmente, nós encontramos no CPC apenas 2, que seriam o procedimento comum e o arbitramento. Tá? Mas isso não quer dizer que na CLT isso vai ter que ser mudado. Não. A CLT tem dispositivo específico, então nós vamos continuar com essas 3 formas de liquidação. Cálculo, arbitramento ou liquidação por artigos. Tá? Uma curiosidade para falar para vocês é o seguinte, se a gente dá uma olhadinha no CPC, o artigo 509 diz, quando a sentença condenar o pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. 1. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. 2. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar ou provar fato novo. Esse procedimento comum, a que faz referência esse inciso 2, na verdade, é a mesma coisa que a nossa liquidação por artigos. Tá? Liquidação por artigos normalmente vai acontecer quando a gente tem uma situação nova, uma situação, aliás, que para você executar, você tem que apresentar um fato novo, provar alguma coisa de novo que não está no processo. Acontece bastante em ação coletiva, de sindicato, por exemplo. Imagina que um sindicato entre com uma ação civil pública para proteção de direitos individuais homogêneos de uma categoria
em uma certa empresa. E aí a proteção que esse sindicato quer fazer na ação civil pública é a todo mundo que trabalha no setor B dessa empresa. E aí essa empresa sai condenada desse processo, transita em julgado essa condenação, de maneira que ela tenha que pagar um valor X a todo mundo que trabalhe nesse setor B. Se você trabalha no setor B e a empresa não cumprir essa determinação transitada em julgado, você pode entrar na ação coletiva e dizer o seguinte: eu sou uma pessoa que trabalha nesse setor B, eu quero executar essa coisa julgada, né? E aí você vai dizer o quê? Como é que vai ser essa execução? Vai ser uma execução por artigos. Por quê? Porque você tem que provar que você é funcionário daquela empresa, que você trabalha no setor B, para ir provar, lógico, né, dar o contraditório para que a empresa prove que te pagou, se foi o caso. Se ela não te pagar, aí exatamente ela vai acabar tendo que te pagar nessa execução. E aí o que acontece nesse caso que eu acabei de mencionar? Você acaba instaurando meio que um processo de conhecimento de novo, né? Porque você vai estar analisando fatos, provas, se você realmente é empregado, se você realmente estava no setor B. Enfim, liquidação por artigos é basicamente isso. Você está provando um fato novo, que não estava no processo. Beleza? O mesmo acontece, né, por essa liquidação dita aqui no CPC pelo procedimento comum. Tá? Os nomes mudaram, mas basicamente as formas de liquidação permanecem bem parecidas, bem semelhantes. Beleza? Liquidação por cálculo seria aquela liquidação que você vai fazer quando você já tem elementos na sentença que permitam você chegar no valor final. Né? Então, por exemplo, você vai ter que pagar 50 horas extras, seu salário era X, você trabalhava tantas horas por semana. Pronto. Você tem o valor das horas extras? Não, mas você tem a faca e o queijo na mão para poder calcular esse valor. Então você não precisa fazer nada muito mirabolante, basta você calcular. É liquidação por cálculo. Você vai apresentar uma planilha de cálculos mostrando qual é o valor dessas horas extras que a condenação fez surgir aí como devidas, e aí você vai apresentar essa planilha e é em cima disso que você vai trazer a sua execução, vai continuar a sua execução. Beleza? Liquidação por arbitramento já é um pouco diferente. Acontece quando você tem um bem, por exemplo, cujo valor ainda não está claro no processo e você tem que entregar um bem, por exemplo. Daí a liquidação por arbitramento, vamos supor que você seja condenado a pagar sacas de café como condenação. Tá, mas qual o valor da saca de café? Você vai ter que fazer a cotação. Você vai ter que arbitrar o valor, porque você vai pensar o seguinte: peraí, mas a saca de café que eu tenho que pagar, eu vou pagar quando? Que mês? Eu não sei. Então eu vou ver mais ou menos quanto é o valor da saca de café hoje para tentar fazer essa projeção no mês X, que deve ser o pagamento. Normalmente o arbitramento é em razão do tipo da coisa. O imóvel, qual o valor desse imóvel? Você vai nomear uma pessoa para arbitrar esse valor, né? Normalmente um corretor de imóveis, enfim. Já a liquidação por artigos é aquela que eu comentei com vocês, você vai acabar tendo que provar algum fato novo. Tá? Tem um outro tipo de liquidação, que pode ser qualquer um desses três, que é a que vocês conhecem já, que é a liquidação provisória. Quando que eu vou fazer liquidação provisória? Quando eu falei com vocês de recurso, eu comentei com vocês que os recursos trabalhistas, em regra, não têm efeito suspensivo. Ou seja, a partir da sentença já pode começar a execução. E se essa sentença for ilíquida, você já pode começar uma liquidação provisória. Ou seja, você já vai deixando o valor todo certinho ali, para que quando transite em julgado, você já tenha essa fase ultrapassada, essa fase de liquidação. Daí você já entra direto na execução propriamente dita. Isso economiza um tempo muito precioso. Então, o que acontece? A liquidação, quando não há trânsito em julgado, ela é possível. Na maioria das vezes, inclusive, porque a regra é que não haja efeito suspensivo para os recursos trabalhistas. Certo? Então, essa liquidação pode começar. Ela é provisória, ela pode começar antes do trânsito em julgado. Beleza? Daí, nós temos que as liquidações na Justiça do Trabalho por cálculo ou arbitramento, elas podem ser elas podem se iniciar tanto a pedido quanto de ofício. Lembrando que de ofício só quando a parte interessada não estiver acompanhada de advogado. Beleza? Que é lá o artigo 878, que a gente já comentou sobre ele em outras aulas. Tudo bem? Já a provisória ou por artigos, essa somente vai se iniciar com a iniciativa da parte.
porque o juiz não vai começar uma execução provisória, uma liquidação provisória. Não tem nem sentido o juiz fazer isso sozinho, tá? Mesmo que a parte não tenha advogado. Já a liquidação por artigos, como tem que se provar fato novo, o juiz também ele tem um sério risco de macular a sua inércia e a sua parcialidade, sua imparcialidade, perdão, se ele começar uma execução por artigos, já que tem que ser provado um fato novo, né? Daí a gente tem que, sempre que houver execução, liquidação provisória ou por artigos, a iniciativa sempre vai ser da parte, sempre vai começar por iniciativa da parte, tá? Bom, na mesma demanda, Osório, eu posso ter mais de um tipo de liquidação? Pode, porque você pode ter vários pedidos, então a condenação pode ser várias coisas, pode ter uma obrigação de fazer, pode ter uma obrigação de pagar, pode ser uma obrigação de dar a coisa certa, né? Você tem vários pedidos, então para cada pedido você vai analisar qual é o tipo de liquidação, né, pertinente, tá? Então na mesma ação você pode ter, por exemplo, a ideia da entrega de saca de café e pode ter também, por exemplo, a pagamento de hora extra. Um você vai fazer por cálculo, outro por arbitramento, enfim, isso não tem problema, tudo bem? Agora, Osório, então eu posso começar uma liquidação provisória, né, para já adiantar meu lado, posso começar a execução provisória na Justiça do Trabalho. Pode. Mas aí, quando tiver uma sentença que em parte já é líquida e a outra parte é ilíquida, não faz sentido eu tentar fazer uma liquidação provisória da parte líquida, né? Eu só vou tentar a parte ilíquida. Exatamente. E veja bem, neste caso, imaginem que você já esteja na execução, né? Suponha, por exemplo, que o juiz mandou a parte pagar dano moral e colocou o valor do dano moral, já tem líquido esse valor, e mandou pagar algumas horas extras, essa parte sim, ilíquida. Beleza? Daí você vai ter que calcular as horas extras todas primeiro, lá na execução, para depois você pegar elas junto com o dano moral? Não, não precisa. Neste caso, você pode adiantar o seu lado e começar a executar a parte que já está líquida, né? Então, por exemplo, já estamos na execução, já transitou em julgado, você já sabe que tem que ganhar 10 mil reais de dano moral e está fazendo cálculos sobre horas extras. Você já sabe que tem 10 mil para você receber. Então você vai esperar os cálculos das horas extras saírem para depois você cobrar eles junto com os 10 mil? Não precisa. O que você faz? Você continua o cálculo das horas extras no processo principal e você abre um outro processo, tá? Aí sim vai ser outro processo com novos autos de outro número. E você vai pedir para que seja apensado a este processo principal, ou seja, para que ele siga junto. Como nós estamos no PJE, você não tem mais aquela palhaçada de barbante, em cadernos juntando barbante com barbante, coisa horrorosa, né? No PJE você vai ter um campo, inclusive, no sistema para indicar que é referente ao processo tal, beleza? E esses novos autos que você está inaugurando vão ser os autos de liquidação, de execução, perdão, dessa parte líquida, que é o que a gente chama de carta de sentença. Nessa carta de sentença, aquilo que é incontroverso, aquilo que ninguém mais está discutindo, isso daí você já começa a executar mesmo, expropriar bens e mandar pagar e tudo mais, beleza? E por outro lado, você continua os seus cálculos lá na execução principal até terminar as horas extras. Pode ser que quando você termine os cálculos das horas extras, você já até recebeu aquele dano moral. Beleza? Então isso adianta o seu lado. Isso é possível fazer. Inclusive o próprio CPC traz essa possibilidade. Eu trouxe para vocês aqui os artigos do CPC que falam sobre o tema, que é o 509 e 512. Isso sempre foi aplicado, tá, gente? Na Justiça do Trabalho, inclusive, a resolução do CSJT sobre esse assunto, tá? Dizendo que você tem que juntar a peça tal e tal. Vamos ver aqui como está o artigo do CPC. Parágrafo 1º. Quando a sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela, ou seja, a execução da parte líquida, e em autos apartados a liquidação desta. Ou seja, em outros autos você começa a discussão de valores. Beleza? Então, um processo para conversar sobre valores, um processo para já pegar o dinheiro logo. Tá? 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, né? Como eu já falei para vocês, né? Que é a liquidação provisória, processando-se em autos apartados no juízo de origem. Isso é uma coisa que eu acabei de esquecer de falar para vocês, né? O cara recorreu para o STF. Você vai fazer liquidação lá no STF? Lógico que não. Você tira as cópias do processo do STF, traz aqui
para a vara do trabalho, por exemplo, e na vara do trabalho você forma essa carta de sentença, que é o nome que a gente dá para esses autos, e começa a fazer a liquidação provisória. Tudo bem? Processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópia das peças processuais pertinentes, como eu acabei de falar, né? Você vai fazer essa carta de sentença, tipo como se fosse um agravo de instrumento, né? Que você tira as cópias principais e coloca. É mais ou menos isso, beleza? Aí quando sair o processo da STF-DC, você já está com os cálculos todos prontos, é só mandar pagar, ok? Enfim, isso é um breve resumo aí das formas de liquidação, tá? Dessas espécies que eu acabei de falar para vocês, cálculos, arbitramento por artigos, nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pela liquidação por cálculos. Tá? Sobre a liquidação por cálculos, pessoal, ela vai acontecer, como eu disse, quando você já tiver parâmetros na própria sentença, que você não precisa de nada mais além do que já está na sentença para poder fazer o cálculo dos valores que são devidos. Tá? O CPC trouxe até algumas inovações sobre esse tema. Inovações que eu coloquei entre aspas aí no material de vocês, por quê? Porque na CLT já acontecia isso já antes mesmo do CPC. A gente já tem um PJE sendo desenvolvido desde 2013, e de lá para cá a gente já teve muitos avanços e a gente já tinha isso que eu vou ler aqui para vocês agora do CPC. O parágrafo 2º do CPC diz, do 509, né? Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira para facilitar a vida dos advogados e das partes, né? Isso já acontecia na Justiça do Trabalho, como eu falei para vocês, né? Porque o nosso CNJ, na verdade, né, o conselho ali que vai fazer a fiscalização dos tribunais regionais e das varas do trabalho é o CSJT. Nós já falamos sobre ele também em períodos passados. O CSJT ele tem no site dele uma cartilha de como fazer os cálculos, ferramentas de como fazer os cálculos. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar no sistema do PJE Calc, que é um PJE Cálculos, né? Que é um sistema que faz os cálculos por você. Você só o alimenta, tá? Ele é um pouco complicado de usar, você não vai saber, ele é intuitivo, mas ele não é tão intuitivo assim. Você precisa dar uma olhada nessas cartilhas. Alguns tribunais têm até videoaulas de como utilizar no YouTube, grátis. É bem interessante. A OAB tem cursos e cursos que ela costuma fornecer para os advogados trabalhistas aprenderem a usar o PJE Calc, tá? E é muito interessante, porque ele te facilita muito a vida quando você aprende a usar, tá bem? E para você poder fazer esses preenchimentos e poder saber se o seu cálculo está certo ou não, uma discussão interessante é sobre juros e correção monetária. A gente já sabe que juros e correção monetária são independentes de estar na sentença ou no pedido, né? Porque eles são acessórios, eles são automáticos. Tem condenação, você já vai calcular juros e correção. A gente tem até a súmula 211 do TST, que traz aqui para a gente. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação, né? Porque eles são parcelas acessórias. E como que eu vou calcular juros e correção monetária sobre verba trabalhista? Bom, os juros das condenações trabalhistas, eu costumo dizer que eles são juros muito bons para o trabalhador. Por quê? Porque eles, apesar de incidirem só na data do ajuizamento para frente, ajuizamento da ação, tá? Ah, mas o cara está me devendo já tem uns 5 anos. Tá, mas não vai comer juro de lá para cá, não. O juro começa a contar só do ajuizamento da ação para frente, tá? E só que tem uma coisa. É do ajuizamento da ação para frente, mas ele é de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. É pesado. Para quem já mexeu com bolsa de valores, quem já trabalhou em banco, sabe o que eu estou falando. Isso daí é um juro que você só consegue com investimento, com investimentos muito bem feitos, na maioria das vezes com alto risco, tá? Então, na verdade, ele é um juro pesado, ele corrige muito, muito mesmo o valor, tá? É um juro bem pesado. E para piorar, eles são calculados de maneira composta. Não é juro simples, não, é juro composto. Quer dizer, é juro sobre juro, sobre juro, sobre juro. Tem até uma lei específica que fala sobre essa aplicação desses juros, como é feita, que é a Lei 8.177 de 91. Até coloquei no material de vocês aí. Ok? Já a correção monetária, ela é feita pela taxa referencial, que é a TR. Tá? Essa taxa referencial é a mesma que corrige os índices de caderneta de poupança.
o que já dá para a gente perceber que não corrige porcaria nenhuma, né? A TR, inclusive, já foi julgada inconstitucional em alguns momentos pelo STF, em alguns casos. Inclusive para falar sobre poupança mesmo. Mas a reforma trabalhista, mesmo diante de toda essa discussão de inconstitucionalidade, ela diz que a correção das verbas trabalhistas deve ser realizada pela TR. Tá? E aí a TR, como eu disse para vocês, ela é uma taxa que o Banco Central ela vai divulgar, só que essa é uma taxa de referência que o Banco Central divulga que muitas vezes não corrige nada o valor. Tem meses que não tem correção nenhuma. Por isso, inclusive, foi considerado inconstitucional pelo STF. Mas enquanto não há declaração direta de inconstitucionalidade dessa acréscimo da reforma, enquanto não há julgados dizendo que é inaplicável no X-Trabalho, a gente, por enquanto, vai aplicando. Tá? Lógico que num processo judicial você pode discutir isso. Mas, enfim, os artigos a que eu fiz menção sobre os juros e correção são o 883 e o 879, ambos da CLT. Tá? O 883 ele diz, no caput mesmo, não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quanto bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescidas de custas e juros de mora, aos juros, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Então prestem atenção. Em qualquer caso, interessa o que você está discutindo para a CLT, qualquer que seja o caso que você esteja discutindo no processo de trabalho, os juros vão começar a incidir a partir da data em que você ajuizar a ação. Beleza? E o parágrafo 7º do artigo 879 vai trazer para a gente a ideia da correção monetária. Veja, a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa referencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei 8.177 de 91. Beleza? Isso daí é uma novidade da reforma trabalhista. Então, assim, apesar de a correção monetária ser bem baixinha ou nula muitas vezes, os juros eles realmente fazem valer a pena, tá? Fazem com que o empregador pelo menos ele não deveria, né? Mas fazem com que ele não queira deixar de pagar as condenações trabalhistas, porque se ele ficar enrolando para pagar, o juro é pesado, ok? A ideia, inclusive, meio que essa, tá? Mas, Osório, eu sempre tive uma dúvida, né? Primeiro eu corrijo, depois eu ponho o juro, depois eu corrijo. Como é que funciona isso? Na verdade é o seguinte, para o TST, tem uma súmula, que é a súmula 200, que os juros de mora eles vão incidir a partir do momento que a condenação foi corrigida. Tá? Até porque, pessoal, a correção monetária ela é da data. Então, por exemplo, se eu tive uma verba de hora extra prestada em março de 2017, eu começo a corrigir aquele valor de março de 2017 para frente. Os juros não, os juros é do juizamento da ação. Tá? Então, o que acontece? Os juros eles vão se incidir sobre as verbas corrigidas. Ok? Tem até uma lógica temporal nisso aí. Tá? Outra curiosidade sobre os juros é que os juros eles não servem de base para imposto de renda. Então, na condenação, quando for lá fazer os descontos de imposto de renda, INSS e tudo mais, você não vai aplicar isso nos juros, porque juro é indenização, é juro de mora, tá? Então, eles não compõem base para imposto de renda, para previdência, né? Nada disso, ok? Agora, uma coisa interessante, com a qual eu até discordo bastante do TST, e aí é porque eu acho que é um protecionismo exacerbado, sem sentido, e essa é a minha opinião, só a minha opinião, é que se o trabalhador for o devedor, né, porque existe, né, casos que a gente vai ter o trabalhador devendo ao empregador. Imagina que o trabalhador cometeu um dano ao empregador e a ação é para cobrar esse dano, beleza? Então a ação é do empregador como reclamante, o empregado como reclamado, e o reclamado vai ser condenado a pagar. Esse é empregado. Só que para o TST, quando é o empregado que é condenado a pagar, não tem que se fazer correção monetária. Olha a súmula 187. A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante. Pessoal, vocês já pararam para se perguntar o que é correção monetária? Que juros a maioria sabe o que é, né? Pela demora você paga um pouco a mais, eu juro. Mas o que é a correção monetária? Gente, correção monetária vem de valor, moeda, né? Correção vem de corrigir o valor. Quando se fala em corrigir,
acontece o seguinte, se você parar um pouquinho para lembrar, principalmente se você for um pouco mais velho, não tão velho porque eu sou novo, mas se você for um pouquinho mais velho, você vai lembrar que, eu tomo por mim, quando eu tinha meus 11, 12 anos, né, cheguei a falar para vocês de Muqui, né, cidade linda, maravilhosa. Quando eu tinha meus 11, 12 anos, morava em Muqui, o point da cidade, dos adolescentes, dos meninos, tudo era ir pra pracinha. E na pracinha tinha uns trailerzinhos de lanche e tal. A gente gostava de ir lanchar. A minha mãe e meu pai, quando a gente ia pra lanchar assim, quando dava dinheiro pra gente lanchar, dava 5 reais. Aí você pode pensar, que absurdo. Absurdo nada. Com 5 reais eu comia um lanche grande, grande, tipo quase um x-tudo. Era tipo um x-egg bacon. Tomava um refrigerante, ainda pegava um chiclete depois. Sobrava 50 centavos. Com 5 reais. Hoje, se você sair com 5 reais, você não compra um refrigerante, dependendo do lugar que você está. Né? Então, o que é esse fenômeno? É que a moeda ela vai perdendo valor. Os 5 reais de antigamente não são os 5 reais de hoje. Se eu estou cobrando uma dívida de 5 reais daquela época que eu tenho 12 anos, hoje isso valeria mais ou menos uns 20. Entenderam? Então, na verdade, quando eu falo que a dívida de 5 de ontem é 20 hoje, eu não estou acrescentando em nada no patrimônio da pessoa. Não estou acrescentando em nada, porque é verdade, porque realmente o 5 de antes vale 20 hoje. Né? Então, correção monetária não é penalização, é só você transformar a realidade que era naquela realidade que é. Então isso não é ganho. Corrigir monetariamente não é ganhar. Tá? É simplesmente fazer exatamente aquilo que você queria que fizesse. Pagar os 5 reais de ontem. Só que se for pagar os 5 reais de ontem, que pague o de ontem. Qual é os 5 reais de ontem hoje? 20. Certo? Então correção monetária não é penalidade igual juro. Tá? Então quando você exime o trabalhador de correção monetária, você está falando o seguinte, que você emprestou, você empregador, deixou com o cara 5 reais de antigamente e vai receber 5 reais de hoje. Isso na minha cabeça não entra muito bem. Isso é um protecionismo tanto quanto exacerbado. Certo? Até porque se é devida, porque é legal, em tese é moral, então não tem sentido. Beleza? Bom, continuando, como eu disse para vocês, os juros e a correção, eles vão acontecer como? Correção desde a época do evento, né? E juros a partir do ajustamento da ação. Só que quando a discussão se afunila e chega na hipótese de danos morais e danos materiais, aí o bicho pega. Por quê? Porque quando a gente fala de danos morais e danos materiais, a gente tem uma discussão muito grande lá no Código Civil. Porque o Código Civil, ele é quem trata de danos morais e materiais. É ele que fala de responsabilidade civil. E por mais que a situação aconteça na Justiça do Trabalho, não dá para negar que a natureza é cível. Né? Por mais que seja algo que surgiu na relação trabalhista, a natureza do Instituto é cível. Né? É por isso que a gente tem uma discussão grande na doutrina, na jurisprudência. A jurisprudência do nosso Estado, inclusive, nem vamos dizer assim, ela meio que afronta a jurisprudência do TST, inclusive. Né? Por quê? Porque ela nem vai pelo mesmo sentido. Para o TST, como a CLT fala em qualquer caso o juro vai ser a partir do ajuizamento da ação, para o TST não interessa, dano moral, dano material, ele costuma seguir à risca o artigo 883. Isso daí a gente pode comprovar pelo 439. A súmula 439 diz: nas condenações por dano moral, a atualização monetária é feita a partir da data da decisão do arbitramento, né? Porque o dano moral, quando ele é arbitrado, a gente vai saber o valor dele só na data da sentença que o arbitrou, né? Ou de alteração do valor, no caso de algum recurso você ter uma majoração ou uma minoração desse valor, né? E os juros incidem desde o ajuizamento da ação nos termos do 883. Né? Lembrando que o Código Civil não fala isso. Né? Com relação a danos materiais, inclusive, tem até uma súmula do STJ, que é a súmula 54, que fala que os juros deveriam ocorrer a partir do evento danoso. Ou seja, os juros deveriam acontecer, se os danos foram causados em 95, você tem que começar a correr juros de 95 para cá, e não do ajuizamento da ação. Mais ou menos essa é a ideia. E aí o que acontece? Para o TST não é assim que funciona. Para o TST, os juros são a partir do ajuizamento da ação.
Mas o nosso TRT, ele tem entendimento diferente. Está aqui, inclusive, na súmula número 15 do nosso tribunal. 17ª região, para quem ainda não se ligou, é o do Espírito Santo. Ó, súmula número 15. O termo inicial dos juros de mora para os danos materiais deve correr a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 da STJ, em consonância com o artigo 398 do Código Civil, que fala exatamente isso. E não a partir do ajuizamento da ação, marco restrito a crédito trabalhista. Eu, particularmente, tendo a concordar com o nosso TRT, mas eu entendo o entendimento do TST quando diz que tem que ser a partir do ajuizamento da ação, porque realmente a CLT fala qualquer caso. Tá? Então a gente vai ter uma questão de interpretação. Mas como é o TST que está dizendo que a interpretação dele é que o 883 se aplica a todos os casos, então, na minha opinião, o TRT deveria seguir. Mesmo eu achando que o TRT está certo, tá? Por uma opinião minha, por uma questão de ordenamento jurídico, o TRT deveria seguir o TST. Beleza? Ou então tentar convencer o TST de mudar, mas enquanto o TST não mudar, não dá para ficar julgando diferente, porque senão a gente instaura uma falta de segurança jurídica muito grande. Beleza? Enfim, mas essa é só a minha opinião. Com relação ao procedimento de como funciona essa liquidação por cálculos, eu vou deixar essa questão para um outro vídeo, porque esse daqui já está muito grande. Beleza? Gente, estou com saudade de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e que o Senhor os acompanhe.